Pronto. Então, pessoal, boa noite. Vamos começando aqui hoje, então, mais um encontro. E na aula de hoje, após ter feito aquela breve revisão sobre ondas eletromagnéticas no último encontro, a gente vai dar andamento ao curso e o tópico seguinte, que é do volume 2 da quinta edição do livro Física do Halliday, é a parte de relatividade restrita, ou teoria da relatividade especial. Então, esse nome restrito ou esse nome especial são usados aí constantemente, mas significam a mesma coisa. Bom, essa teoria da relatividade, ela veio para dar uma saculejada nas bases da física lá nos anos 1900, certo? Matematicamente, ela não é bicho de sete cabeças. Okay? Quando a gente fala, por exemplo, em relatividade geral, que vai trabalhar com gravitação, corpos muito massivos, a questão de estrutura do universo em larga escala, aí sim, o tratamento matemático ele é um pouco mais pesado, ele é um pouco mais complexo, não é tão trivial não. Mas na relatividade restrita, a gente pode dizer que a matemática é bastante simples. Não tem muita coisa rebuscada, certo? A gente consegue ensinar os fundamentos lá para o ensino médio. Aqui com vocês, a gente já foi um pouquinho além e conseguiu encontrar as transformações de Lorentz utilizando lá as equações de Maxwell invariantes. Mas ainda assim, a gente usou o quê? Cálculo. 1, 2, 3 ali, no máximo, uma, uma derivada parcial e regra da cadeia generalizada, enfim. A gente acaba usando essas coisas, mas nada muito complexo, não. Agora, o desafio dessa teoria, a parte desafiadora, são as ideias, certo? As ideias acerca de espaço e tempo. Então, é isso que vai mudar muito, porque quando você pega o mundo pré-relatividade restrita, a nossa ideia é o seguinte: o relógio que vale para o João, vale para Maria, vale para o Pedro, vale para a Vera, vale para a Suzane, em qualquer referencial, certo? Todo mundo coloca um relógio no pulso. Se eu sincronizo eles perfeitamente no ponto de partida, quer dizer que não importa para qual direção ande, com qual velocidade eles andem, se eles se encontrarem no futuro, em algum ponto do universo, eles vão estar com seus relógios ainda sincronizados, a menos que a bateria acabe ou que eu tenha defeito do relógio. Mas se não for o caso, a sincronia persiste, a sincronia se mantém. Então, essa era a ideia clássica, a ideia de Newton. A relatividade, a teoria newtoniana, baseada na relatividade de Galileu, pensa em um tempo que não é dinâmico, certo? Pense em um tempo que ele está sempre ali colocado de maneira, como é que eu posso dizer, imutável, certo? Ele não é relativo, ele é um ente ali que fica de pano de fundo. A física acontece e o pano de fundo ali é o tempo. Por outro lado, quando vem o artigo de Einstein de 1905, e eu coloquei lá na plataforma para vocês poderem pegar e dar uma olhada, quando vem o artigo do Einstein, lá do início do século passado, ele vai vir com outras ideias. Por quê? O Einstein, ele era um cara que ele não precisou desenvolver nada matemático muito complexo. No entanto, as ideias que ele colocou foram muito profundas. E ele tinha essa coisa muito forte de ter sacadas e pensar em experimentos mentais e conseguir resolver isso. Então, o nosso ponto de partida aqui, eu posso recolocar para vocês aqui no nosso quadro branco, que foram o quê? Nós vimos que se eu pego a relatividade de Galileu, certo? Se eu pego a relatividade de Galileu,
as equações de Maxwell não são invariantes. Então, quais são as nossas transformações de Galileu? Transformações de Galileu. Quais que foram? Nós colocamos aqui. X'. X' igual a x menos uma velocidade u vezes t. Y' igual a y. Z' igual a z. E t' igual a t. Então, se eu tenho um movimento apenas na direção x, por exemplo, o referencial S e o referencial S', que se move aqui com velocidade u apenas no eixo x, nesse caso, nós vimos que as transformações, as equações de Maxwell não são invariantes. Okay? Por outro lado, a gente fez uma busca e viu que se eu propusesse outro tipo de transformação, tal que eu tivesse um x' igual a 10 t mais a 11x, y' igual a y, z' igual a z e t' igual a 00t mais a 01x, se eu fizesse essas transformações, nós encontramos nossos cálculos, que eu lembrei no fim da última aula, a gente teria o quê? Que a 00 seria dado por 1 sobre raiz de 1 menos u quadrado sobre c quadrado, certo? Eu teria que A11 é igual, na verdade, o A11 é igual ao A00. Vou escrever aqui direto. Os outros dois mudam. Então, se eu pegar o A10, a gente viu que o A10 era menos u sobre raiz de 1 menos u quadrado sobre c quadrado. E o A01 era igual a menos u sobre c quadrado raiz de 1 menos u quadrado sobre c quadrado. Então, com isso aqui, o que nós temos? Nós sabemos exatamente como que eu transformo um sistema de coordenadas x para um sistema x' se eu quero manter as equações de Maxwell invariantes. E essa foi justamente a escolha do Einstein, quando ele coloca os seus dois postulados da relatividade restrita. Ele percebeu que a gente tinha alguns problemas, certo? Alguns problemas na visão de mundo da física clássica newtoniana, e ele tinha que fazer uma escolha entre manter a física de Newton ou manter o eletromagnetismo de Maxwell. Como a gente sabe hoje, ele escolheu manter o eletromagnetismo de Maxwell e todo o restante é consequência dessa escolha. Então, quando Einstein ele propõe que as leis da física são as mesmas em todos os referenciais inerciais e que, além disso, a velocidade da luz no vácuo tem o mesmo valor também em todos os referenciais, são esses dois postulados que o Einstein coloca que fazem com que todo o resto apareça. Tudo mais
é consequência, certo? Então, quando ele fala leis da física são invariantes, então o eletromagnetismo está dentro, mas ele descartou a física newtoniana, ok? E aí, também rememorando, quais eram os nossos problemas, certo? Problemas antes da relatividade. Bom, nós tínhamos alguns problemas. Relatividade. Alguns problemas. Um primeiro problema era com relação ao tempo. Ora, já se sabia, por exemplo, ou melhor, depois acabou-se vendo que algumas coisas aconteciam que corroboravam com essas ideias. Por exemplo, quando nós vemos algumas partículas cósmicas que vêm do espaço ou que vêm do alto da atmosfera e chegam aqui na base da Terra, em um detector no laboratório, nós vemos o seguinte: em alguns casos, essas partículas elas não deveriam chegar até nós, certo? Se a gente olha o tempo de vida delas e a distância que elas percorrem do alto da atmosfera até a superfície, o que nós percebemos é que elas não deveriam chegar até nós. Elas deveriam morrer no meio do caminho. Porque quando nós pegamos partículas elementares, algumas delas têm um tempo de decaimento muito curto. Por exemplo, se eu pego um pion, certo? Uma partícula que é um meson, um pion não é uma partícula fundamental, mas é uma partícula que tem um tempo de vida de 26 nanosegundos, certo? Então, o pion ele tem que viver mais ou menos 26 nanosegundos, que são 26 vezes 10 a menos 9 segundos. Então, o pion vive isso. Quando eu vou para um laboratório, a gente pode perceber que um pion, ele chega, no nosso livro coloca isso como exemplo, se eu tenho uma velocidade do pion igual a 0,913 da velocidade da luz, ou seja, 91,3% da luz em velocidade, o que eles percebem é que o pion ele percorre uma distância de 17,4 metros. Mas se eu pego essa velocidade e essa distância, eu percebo que o pion ele deveria viver para percorrer essa distância 63,7 nanosegundos. Bom, aí eu tenho um problema. O pion ele não vive todo esse tempo. Não vive. Ele só vive 26 nanosegundos. Então, por que aparentemente eu estou vendo 63,7 nanosegundos? Bom, isso ocorre justamente por conta dessa mudança de referenciais. O pion, ou o meson pi, mais ou menos, ele vive 26 nanosegundos no referencial dele, certo? Ele se vê vivendo esse tempo. Por outro lado, se eu sou um referencial que está olhando de fora, certo? O que acontece é o que a gente chama de dilatação do tempo. Há uma mudança da passagem do tempo no referencial que está parado quando eu comparo com o referencial que está em movimento. No caso, o pion se movendo. Então, eu vou ver aí uma dilatação do tempo, coisa que não está embarcada dentro da física newtoniana. Um problema similar, mas que vem na mesma toada,
é a questão da nossa ideia de comprimento. Eu também vou ter um problema na minha ideia de comprimento. Por quê? Se eu pego o observador indo junto com o pion, tá? Se eu tenho aqui o pion se movendo e eu pego um observador aqui que está junto com esse pion, olhando e se movendo junto, o que eu vou ver é que com 26 nanosegundos eu deveria me mover 7,1 metros. Mas quem está no laboratório, o cara que está observando aqui do laboratório, ele vai ver aqueles 17,4 metros. E aí eu tenho um problema. Quem é que está certo? O cara que vai junto com o pion ou o cara que está olhando do laboratório? Na realidade, os dois estão. O que eu vou ter é o que a gente chama de também um efeito relativístico, que a gente chama de contração da distância, contração do comprimento. Então, de acordo com o referencial que eu estou trabalhando, ele vai medir uma distância maior ou menor. Então, tanto o tempo quanto o espaço, o comprimento, não seriam mais, na relatividade, conceitos absolutos. Seriam conceitos relativos. Eu falei dos pions, mas se eu pego, por exemplo, os muons, o que a gente vê? Se eu pego aqui a superfície da Terra, e aqui em cima a atmosfera, nós vemos que alguns raios cósmicos que vêm de fora da Terra, quando eles chegam na atmosfera, eles vão provocar uma certa reação aqui e vão criar o que nós chamamos de muons, certo? Nós temos muons que vão cair lá do topo da atmosfera em direção à superfície. A questão, como eu falei, é a seguinte: os muons, eles não teriam um tempo de vida suficiente para percorrer toda essa altura lá do topo da atmosfera até a superfície. Mas atualmente a gente consegue medir os muons aqui na superfície. Não tão baixo, mas se eu pegar uma montanha bastante alta, a gente consegue. Por exemplo, o nosso César Lattes, cujo grupo ganhou o prêmio Nobel a partir de medições que o Lattes fez lá no Monte Chacaltaya, certo? Inclusive a professora que eu coloquei para vocês, a Carola Quinelato, aluna do Lattes, também tem estudos envolvendo dados lá do Monte Chacaltaya. Então, se eu pego esse monte bastante alto, ele chega aqui em cima. Mesmo assim, se eu pegar o tempo de vida do muon e o tanto que ele deveria viver com, por exemplo, a velocidade da luz, nós vemos que esse tempo de vida, com essa velocidade, não seriam suficientes para ele chegar no topo da montanha, ou ali onde estava o observatório, mas ele chega. Então, essas medidas são medidas que vão comprovar bastante bem que a relatividade e os seus postulados estão funcionando. Então, se eu não tivesse relatividade, esse problema do tempo e esse problema do comprimento estariam presentes aí até hoje, porque são efeitos que nós estamos vendo sempre. Outra questão diz respeito a velocidades, mais especificamente sobre os limites para as velocidades. Porque se eu não tivesse limite, e nisso aí o Einstein era muito bom em fazer experimento mental, se eu não tivesse limite, eu poderia pensar na seguinte questão: tem uma pessoa aqui, ela vai lançar
uma bola para um segundo indivíduo. Então, a bola sai de A até chegar no ponto B. Se, eventualmente, eu tivesse a velocidade da bola maior do que a velocidade da luz, o que estaria acontecendo? Estaria acontecendo que a luz ela estaria viajando atrás da bola. Então, quando a bola chegasse na minha mão, após o lançamento, eu teria que a bola chegou, ou seja, eu já senti que a bola chegou, mas eu sequer consegui ver o sinal do lançamento. Esse aqui é o sinal luminoso que indica que houve o lançamento. Então, se eu não tivesse um limite para as velocidades dos objetos, o que poderia acontecer é que eu não veria mais uma relação de causa e efeito. Então, a minha ideia de causalidade fica perdida. Então, se eu não tenho esse limite de velocidade, eu perco a causalidade dos eventos. Eu perco a ideia do que acontece antes e do que acontece depois, certo? Mas o que a gente sabe hoje é que, muito embora a física newtoniana não imponha esse limite de velocidade, a relatividade sim. A relatividade impôs esse limite. Um quarto probleminha aí que vai ser levantado pelo nosso livro-texto é na ideia de energia. Por quê? Se eu pego o mundo subatômico, o mundo lá muito pequeno, das partículas fundamentais, eu posso ter o que a gente chama de matéria e antimatéria. Então, eu posso ter matéria e antimatéria dentro de uma certa região do espaço, onde eu esteja analisando ali o balanço de energia. Eu posso ter, por exemplo, elétrons e pósitrons, certo? Que seria uma partícula e uma antipartícula. Um pósitron seria um antielétron. Ou eu posso ter um muon e um antimuon, certo? Eu posso ter um tau e posso ter um antitau, certo? Eu posso ter um próton e posso ter um antipróton. Na verdade, como os prótons são partículas compostas, então se eu pego dentro do próton um quark, então eu poderia ter um quark e um antiquark. Mas a questão é que, se essas partículas e antipartículas se encontram, eu vou ter o que eu chamo de aniquilação. Então, eu vou ter uma aniquilação dessas partículas se elas se aproximam uma das outras. Correto? Então, se eu pego, por exemplo, aqui um elétron e um pósitron e eles se encontram em uma região aqui do meio, se eles se encontram aqui, eu vou ter, então, a liberação de energia. Eu vou ter a liberação, por exemplo, de fótons. E aí, esses fótons são energia pura. Então, eu tinha matéria, massa, e depois da aniquilação não tenho mais massa nenhuma. Eu só tenho energia pura. Se eles estão dentro de um certo recipiente que consiga captar essa energia, eu poderia, por exemplo, ter o aquecimento de um recipiente, o aquecimento de uma certa massa de matéria a partir da aniquilação de partícula e antipartícula. O grande lance é que antes da aniquilação eu não tinha energia da forma que eu conheço, eu só tinha matéria.
só tinha massa. E depois que a massa aniquila, eu passo a ter só energia. Então, se eu penso apenas na física newtoniana, na termodinâmica, certo? Sem relatividade, e pego lá, primeira lei de termodinâmica, energia interna, trabalho e calor, eu não teria uma fonte para essa energia que aparece. Então, a relatividade ela vai dar conta para a gente de um tipo de energia que aparece e que não estava prevista antes, que é justamente a energia que vem da massa. E aí a gente vai passar a perceber e passar a saber que massa é energia e energia é massa. Se eu pego, por exemplo, a relatividade geral, que é o caso que a gravitação vai estar dentro, se eu pego a relatividade geral, tanto massa quanto energia provocam no espaço o mesmo tipo de efeito. Tá? Se eu penso numa curvatura de espaço-tempo devido ao Sol, se eu penso em massa ou se eu penso em energia, isso não vai ter muita diferenciação. Tanto que quando eu falo nisso, eu falo o que eu chamo de tensor momento-energia, certo? Eu vou ter um tensor ali que vai estar levando em conta todas esses efeitos. Então, essa questão da energia é um outro problema. E, por fim, eu tenho a própria ideia de luz. A própria ideia de luz é um problema aí que não estava muito bem solucionado, porque nós vimos na última aula que eu podia desenhar, eu acho que vai estar aqui ainda na nossa aba, esse aqui. Se eu tenho uma onda eletromagnética se propagando, eu vou ter campos elétricos e campos magnéticos oscilantes. E essa oscilação vem do quê? Vem das equações de Maxwell. Nós vimos que integral de E escalar ds é o quê? É menos d fluxo magnético dt. E a integral de B escalar ds é igual a μ0 ε0 de fluxo elétrico dt. Isso aqui, claro, no vácuo. No vácuo, eu não vou ter aquele fator de μ0i, o fator de corrente real, aqui, uma corrente física de portadores de partícula. Então, eu tenho o seguinte, a variação do fluxo de campo magnético gera campo elétrico e a variação de fluxo de campo elétrico gera campo magnético. Então, as ondas elas só vão existir se eu tiver variações. Eu não tenho ondas com campos elétricos e magnéticos estáticos. Mas se eu penso numa onda dessa se movendo com a velocidade da luz, e se eu penso um observador se movendo também com a velocidade da luz, olhando aqui para essa onda, o que ele iria ver? Ele ia ver um padrão estático de campos elétricos e magnéticos, o que não pode, o que não faria sentido físico. Então Einstein fez esse experimento mental de supor um observador se movendo junto com uma onda eletromagnética, junto com a luz. E a conclusão que se chegou foi que se ele pudesse fazer isso, o que ele está vendo é algo que não faz sentido. É um padrão de campos elétricos e magnéticos estático que não pode, certo? Então, esse era mais um problema que a gente tinha. E aí que vem
os postulados da relatividade. Porque isso aqui se resolve como? Se resolve postulando que para qualquer observador, certo? Num referencial inercial, a luz se propaga no vácuo com velocidade c. Então, não importa com qual velocidade eu me movo, eu sempre vou ver a luz se movendo em relação a mim com a velocidade da luz. Então, esses movimentos relativos tradicionais da relatividade de Galileu, aqui não vai valer, não vão valer. Aqui, essa ideia, certo? Que obedece aí ao nosso senso comum, não vale. Então, isso aqui vai nos dar origem aos postulados da relatividade. Relatividade restrita. O primeiro postulado, como a gente viu em algum momento, foi que as leis da física são as mesmas em todos os referenciais inerciais. E isso aqui, ele então salva o eletromagnetismo de Maxwell. Então, isso aqui salva as ideias das equações de Maxwell e seu formato. As leis da física vão ser iguais, então, em todos os referenciais inerciais. E o segundo postulado, o que resolve, por exemplo, esse drama aqui da luz, é que a velocidade da luz no vácuo é a mesma para todos os referenciais inerciais. Aqui, percebam a sutileza de que eu só estou falando do vácuo. Nós vamos ver nos capítulos seguintes do nosso curso a parte de refração, as interferências que podem acontecer e tudo mais. E quando eu falo em refração, eu estou falando em mudança de velocidade, quando eu mudo de meio, certo? Então, quando eu falo que a velocidade da luz dentro da água da piscina é diferente do ar, que é diferente do vácuo, isso aí é uma mudança de meio. Isso não tem relação com a relatividade. Então, aqui quando eu falo que o V da luz é o mesmo no vácuo, no espaço vazio, no espaço livre, para todos os referenciais. E isso aqui, esse segundo, é que vai sacanear muito o nosso bom senso, que vai fugir muito do que a gente imagina como razoável. Por quê? Porque, ora bolas, se eu penso lá na física do Newton, eu penso aqui num objeto se movendo a 10 metros por segundo. E eu penso aqui em outro que está se aproximando a 5 metros por segundo. Nós sabemos que o movimento relativo entre eles vai ter uma aproximação de 15 metros por segundo. A gente sempre soube fazer essa conta. Se eu pego um caso um pouco diferente, já pensando em ondas,
Se eu tenho uma pessoa aqui cantarolando e está emitindo ondas sonoras, certo? Está emitindo som. Nós sabemos que esse som ele se propaga no ar com, vou botar aí, mais ou menos 340 metros por segundo. Então, se eu tenho uma pessoa aqui que está ouvindo esse som, ele vai ver que essa distância D entre fonte e a pessoa que ouve, o observador, vai ser percorrida com 340 metros por segundo. E ele vai ter um tempo para ouvir esse som. Por outro lado, se esse camarada que está ouvindo, ele também se move com uma velocidade velhinha, o que nós percebemos é que quando eu me movo com uma velocidade velhinha, eu vou ultrapassar as frentes de onda mais rapidamente. Então, eu escuto um som mais agudo, que é justamente o nosso efeito Doppler, que vocês viram em Física 2. Então, é como se a onda estivesse se aproximando um pouco mais rápido. E é verdade, por quê? Porque a onda sonora, ela se move no meio, certo? Ela se move no ar. Então, eu vou ter frentes de pressão que estão se movendo. Se eu vou correndo em direção à onda, eu vou chegar nessas frentes de pressão mais rapidamente. Okay? O lance todo é que é o seguinte, se eu penso agora em uma fonte aqui, laser, e essa fonte laser emitindo uma luz aqui vermelha, eu posso estar aqui parado, eu posso estar aqui me movendo para cá, ou eu posso estar me movendo em direção à fonte laser. Se eu pegar aqui o observador 1, 2 e 3, eu vou encontrar para o observador 1, 2 e 3 a mesma velocidade da luz. Certo? Nenhum deles vai discordar de que a luz está chegando neles com a mesma velocidade aí de aproximadamente 3 vezes 10 a oitava. Então, por mais que eu me mova, certo? Que eu me mova me aproximando, correto? Da fonte luminosa, eu continuo medindo C. Eu continuo medindo 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, aproximadamente. Então, eu vou ter agora uma forma de lidar com as adições de velocidade que não é mais a forma galileana, a forma de Newton. Eu vou ter uma forma relativística de somar essas velocidades. Então, se eu tiver, por exemplo, um objeto se movendo aqui com 0,8 C e outro chegando aqui com 0,5 C, se eu tenho esses dois objetos se aproximando com essas velocidades, 80% de C e 50% de C, eu vou encontrar que a velocidade relativa ainda é menor do que C. Eu não vou estar somando esses dois resultados. Eu vou ter que fazer outra espécie de composição para achar a resposta, certo? Então eu vou ter isso aí. Uma aguinha. Bom, isso aí já tinha passado. Eu estou passando de novo com algum cuidado para poder retomar de maneira precisa. Mas alguém de vocês tem alguma dúvida nesse pedaço? Dúvida conceitual? Alguma dúvida que tenha ficado através de vocês? Se alguém tiver, o chat está aqui aberto na tela do lado. Certo? Vocês podem falar à vontade que eu vou responder vocês. Inclusive, repito, a aula inteira. Então, enquanto estou aqui falando, quem quiser tirar uma ou outra dúvida, o chat está aqui aberto o tempo todo, na tela ao lado. Eu consigo ver as considerações de vocês. Então, beleza. Então,
Pensando nesses dois postulados, a invariância das leis da física e a invariância da velocidade da luz, nós vamos agora encontrar alguns resultados. O primeiro é o que a gente chama de relatividade do tempo. Gente, tempo que eu não fazia bonito assim essa letra. Estou pegando o jeito aqui. Só não ter pressa. Então, relatividade do tempo. Eu vou ter que pensar o seguinte. O que eu estou pensando agora são sempre dois referenciais. Eu penso em um referencial que está parado, um referencial S, e eu penso em um referencial que vai estar se movendo em relação a ele. Se movendo com uma velocidade que eu vou chamar aqui de U. Então, se eu tenho esses dois referenciais com essa velocidade U entre eles, a gente vai ver como que a questão da medição do tempo vai ser afetada por esse movimento. Para isso, então, pensaremos no seguinte aparato. Vamos lá. Vamos lá. Temos o seguinte. Pensa que aqui nós temos uma fonte. Aqui está a nossa fonte. E aqui nós temos um detector. Eles estão tão próximos que essa distância aqui, lateral, ela é aproximadamente zero. Foi desenhado deslocado só para poder dar o efeito de que tem um sinal que está indo e tem um sinal que está voltando. Mas, para ser mais preciso, eu poderia desenhar isso aqui, um sinal indo reto e voltando reto. Então, eu tenho uma fonte de luz, um detector de luz e um espelho, que ele chamou de M, que vem do inglês, né? Espelho em inglês. Então, eu tenho aqui um espelho separado por uma distância L0. Então, se eu estou parado, se eu estou observando esse conjunto parado junto com ele, o que eu vou ver? Que para a luz ir e voltar, ela percorre uma distância 2L0. Essa é a distância que a luz percorre para poder ir e voltar da fonte ao espelho e do espelho ao detector. E a luz se move com uma velocidade c, que é a velocidade da luz em qualquer referencial. Então, se eu estou aqui junto com esse conjunto, o que eu vou ver é que, como a gente sabe que velocidade é ΔS sobre ΔT, a gente vai ter, então, que ΔT vai ser ΔS, que é 2L0, sobre C. Então, esse aqui vai ser o tempo que eu vou medir quando eu estou parado junto com o aparato. Então, o aparato está parado e eu estou parado junto. Eu meço esse tempo aí. Agora, se esse aparato está dentro de um trem, esse trem está passando com uma velocidade U, e eu estou na estação de trem olhando essa coisa acontecer, a situação muda de figura. O que eu vou ter agora é o seguinte. Eu vou ter o quê? Se eu estou aqui agora, parado na estação, olhando, estou aqui olhando, nessa posição aqui A, eu tenho a emissão pela fonte. Na posição B, eu vou ter a reflexão no espelho. E na posição C, eu vou ter o recebimento pelo detector.
Então, esses 3 eventos estão sendo vistos aqui por esse observador, que está enxergando todos os sinais luminosos que indicam para ele o que está acontecendo. E nesse caso, muda um pouquinho o que está rolando. E muda um pouquinho por quê? Bom, muda um pouquinho porque se eu pego para esse observador de fora um tempo ΔT entre ser emitido, ser refletido e ser detectado, nesse tempo ΔT, o trem que tinha velocidade U, ele vai se mover aqui horizontalmente, velocidade vezes tempo. Então, eu vou ter que essa distância que a luz percorre na ida vai ser encontrada a partir deste cateto, que é L0, e deste cateto, que vai ser U ΔT sobre 2. Então, o L, se eu faço a minha conta, eu vou ter o quê? L ao quadrado vai ser L0 quadrado mais U ΔT sobre 2 ao quadrado. Se eu tiro raiz, então esse quadrado aqui vai sumir e eu vou tirar a raiz deste pedaço de cá. Correto? Então, vou ter isso aí. Então, essa é a distância da ida. Então, a distância total percorrida pelo feixe luminoso para esse observador vai ser 2L. Só que para ele, eu também tenho que a luz se move com velocidade c. Aqui também, no caso inicial, era c. Então, para qualquer observador, o feixe de luz se move com velocidade c. Perfeito? Então, eu estou aplicando o princípio da relatividade nesse momento. Então, esse princípio que eu falei aqui, princípio 2 aqui, que o V da luz no vácuo é mesmo em qualquer referencial, eu estou usando nesse exemplo. Então, o resultado que vai sair aqui agora é um resultado que vem diretamente dessa escolha. Se eu não tivesse feito essa escolha, não encontraria isso. Então, eu vou ter o que agora? Eu vou ter, então, que o ΔT vai ser 2L, 2 raiz de L0 quadrado mais U ΔT sobre 2 quadrado sobre C. E aí, se eu faço as devidas substituições e vejo que eu vou ter o L0 aqui, eu vou botar o C para dentro, vai ficar L0 sobre C. Aqui eu tenho L0 sobre C também. Então, se eu faço aqui as devidas substituições, eu vou encontrar que o meu ΔT é igual a ΔT0 sobre raiz de 1 menos U quadrado sobre C quadrado. Esse termo de baixo, esse termo aqui de baixo, ele sempre vai ser um termo menor ou igual a 1. Ele vai ser 1 se a velocidade é 0. E aí eu vou ter que ΔT é ΔT0. E aí eu volto para Galileu. Eu volto para a física galileana, quando não tem movimento. E ele vai se aproximar de 0 quando U se aproxima de C. E aí nós vemos que essa expressão acaba te dando uma certa limitação. Se eu dissesse que eu posso me mover com velocidade igual a da luz, eu teria um problema aqui na questão do tempo. E eu não tenho esse problema. Então, na verdade, eu tenho uma nova questão que surge, que é a questão de que eu não posso levar objetos
a se moverem com velocidade maior que a da luz. Senão eu teria um problema fundamental na física. Como eu falei com vocês, e não vou chegar nessas provas aqui, eu teria um objeto que estaria indo contra a seta do tempo. Um objeto que não teria nenhuma relação de causa e efeito, certo? O efeito dele vem antes dele pensar em fazer o que ele fez. Então seria um problemão. E aqui nós podemos voltar lá àquele problema inicial que a gente viu quando eu tinha o píon, que tem um tempo de vida de 26 nanosegundos e tinha uma velocidade v de 0,913 c. Se eu faço essa conta aqui para o píon, o que o observador de fora mede vai ser o quê? Vai ser o tempo do píon sobre esse raiz de 1 menos v quadrado sobre c quadrado, que vai dar 0,913 quadrado, o que vai dar ali aproximadamente 63,7 nanosegundos. Então, aquela diferença entre a medição do laboratório e a medição do próprio píon é justamente um fator relativístico de mais ou menos 2,5. Sempre que eu tenho essa velocidade U muito menor do que C, então eu estaria voltando para a física newtoniana. Então, sempre que eu pego velocidades baixas, eu estou me aproximando aí da física de Newton. E lembrando que esse 1 sobre raiz desse negocinho aí é o que a gente chama de gama. Então, eu poderia escrever que ΔT é igual a gama delta T0. E U sobre C a gente vai chamar de fator beta de comparação de velocidades. Beleza? Então, eu tenho aí esse resultado que mostra que se eu estou observando algo em movimento, eu vou ter uma medida de tempo mais lenta, certo? Aquele sistema ali que está em movimento vai ter uma medida de tempo mais lenta do que se não tivesse se movendo. E aí vocês podem perguntar o seguinte: ok, mas se quem está fora do trem vê quem está dentro se movendo, ou seja, para quem está fora, o relógio de dentro é mais lento. Então, por outro lado, quem está dentro vê quem está fora se movendo e percebe exatamente o contrário. E aí vocês ficam assim, qual que está certo? Os dois estão, certo? Então, isso é um fato. Então, a pessoa que você toma como observador parado, ele vai imaginar o outro, ele vai fazer uma conta e vai encontrar que o outro tem um tempo se passando mais lentamente do que para si. Bom, isso aqui a gente fez essa conta e encontrou isso aqui através de uns argumentos de sinais luminosos e tudo mais. Só que antes disso, eu falei no início da aula, a gente já tinha feito essa conta há tempos atrás para as equações de Maxwell, eu já tinha encontrado o que a gente chama de transformações de Lorentz. E as transformações de Lorentz, elas trazem o que para a gente? Bom, as transformações de Lorentz elas vão trazer o quê? Elas vão trazer que x' é dado por gama
x menos ut. Lá no início da aula, quando eu escrevi aqui no primeiro quadro ainda, esses resultados aqui, se eu jogo A00, A11, A10, A01 aqui, nesse formato escolhido, e reorganizo, eu vou encontrar, e sabendo também, né, claro, que gama é dado por isso, que beta é U sobre C, eu vou encontrar que x' vai ser gama x menos ut, y' é y, z' é z, e t' é igual a gama t menos ux sobre c quadrado. Ficou meio feinho. Vou fazer aqui. Ux sobre c quadrado. Então, essas aqui são as transformações de Lorentz para as posições, correto? Então, se eu tenho aqui as posições em um referencial, eu consigo encontrar as posições em outro referencial. Então, isso aqui é o que a gente chama de transformação de Lorentz para as posições, para o espaço, tempo, que agora vocês veem que o tempo se relaciona com as coordenadas espaciais. Nesse caso aqui, em particular, eu estou me movendo apenas na direção x. Se eu estivesse me movendo apenas na direção y, aí eu teria que o x' seria x, y' seria gama y menos o t, o z' seria z, e o t' seria gama t menos uy sobre c quadrado. Então, eu teria a mesma cara trocando x por y. Se eu quero transformar, por exemplo, intervalos, certo? Se eu penso em transformação de intervalo, eu vou ter o seguinte. Se eu penso numa posição x' 1 e x' 2, que estão, respectivamente, em t'1 e t'2, legítimos pontos de espaço-tempo mesmo. x1', y', z1', t1'. x2', y2', z2', t2'. Se eu tenho esses pontos relacionados com x1, x2, t1, t2, se eu tenho essas relações, e se eu faço ΔX' sendo x2 menos x1, o que eu encontraria aqui? Eu encontraria o seguinte, eu encontraria a gama T2 menos o x2 sobre c quadrado menos gama T1 menos o x1 sobre c quadrado. Ora, se eu faço então essa conta, gama T2 menos gama T1, eu teria um gama ΔT menos U ΔX sobre C quadrado. Então aqui eu encontrei como que o ΔX' se relaciona com o ΔX no referencial S.
Então, isso aqui não é uma transformação de posição, é uma transformação de intervalo. Eu encontraria para y a mesma coisa, né? Delta y' é delta y, delta z' é delta z. Já para t a coisa muda. Eu teria que delta t'. Se eu faço uma conta similar à que eu fiz aqui para o x', eu teria um gama delta t. Perdão aqui. Eu fiz a conta aqui errada. Alguém aqui me falou? Não, ninguém falou. Aqui para o x, a conta é simplesmente... Conta aqui é simplesmente o x. O x. Certo? Tinha errado ali. Tinha lembrado aqui da última expressão para o t', fica lá na cabeça. Então, eu fiz a conta errada, certo? Lembra, então, que o x' é gama x menos o t. Então, aqui, na verdade, eu errei foi tudo. Deixa eu apagar isso aqui. Perdão aí pela confusão. Eu vou ter gama x2 menos ut2 menos gama x1 menos ut1. Estão vivos aí? Tem alguém? Estão acordados? Espero que sim. Eu descobri que tem ninguém assistindo, né? Todo mundo no YouTube do lado. Eu estou aqui falando sozinho. Mas não, já estão falando aqui. Então, eu vou ter gama delta x menos u delta t. É bom que até os erros ficam naturais. Acontecem como aconteceria na aula mesmo. Então, aqui, agora sim, para o delta t, eu vou ter gama delta t menos u delta x sobre c quadrado. Correto? Então, aqui eu vou ter essas transformações de intervalo. Tem até um exemplo no livro de vocês, deixa eu encontro ele aqui. Ele fala lá na página, vou escrever aqui para vocês, na página... Deixa eu encontrar aqui. Na página 183, na página 183, tem um exercício que ele fala o seguinte, que no referencial S, vou só ler aqui rapidamente, no referencial S, uma luz vermelha e uma luz azul são separadas por uma distância ΔX igual a 2,45 km e a luz vermelha está no maior valor de x. Certo? Então, eu tenho duas posições, aqui, x1 e x2, aqui está a vermelha e antes está a azul. A luz azul lampeja, dá um sinalzinho, e 5,35 microsegundos depois, 5,35 microsegundos depois, a luz vermelha também lampeja. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter a luz azul acendendo, passou esse tempo aqui, a luz vermelha também acende. O referencial S', isso aqui está parado, isso aqui está no referencial S. O referencial S' se move com uma velocidade U igual a 0,855 C. E a pergunta que ele faz é: qual é a distância entre os dois pulsos de luz e o tempo entre eles medido no referencial S'? Bom,
Se eu tenho o ΔX e o ΔT, eu consigo alimentar tanto a equação do ΔX' quanto a equação do ΔT', já que eu também sei quem é C e eu sei quem é o U. E a parte curiosa da conta é que ele vai encontrar uma contração das distâncias, ele encontra essa contração, certo? Ele encontra um ΔX' igual a 2,08 km. Então, a distância medida, esse intervalo é menor. Mas o mais curioso é que o ΔT' é encontrado como menos 3,15 microsegundos. O que eu queria deixar uma discussão melhor aqui é com relação a esse menos. Por que ele encontra esse menos aqui? Ele encontra esse menos porque quando eu faço esses cálculos entre um referencial e outro, quando eu falo que em um referencial a luz azul piscou primeiro que a vermelha, essa relação de qual acontece primeiro, simultaneidade, etc. e tal, não vai mais existir. Então, dessa forma, se eu falo que o azul acende primeiro que o vermelho no referencial S, isso não tem mais que ser uma verdade no referencial S'. Com isso, esse menos significa o quê? Que eu tive uma inversão. Então, no referencial S', o vermelho deu um lampejo antes do azul. Certo? Então, eu teria essa curiosidade acontecendo nesse caso específico. Certo? E, bom, a parte legal é que se eu tenho agora essa transformação de intervalo, eu consigo encontrar essa mesma expressão aqui que eu encontrei antes, a mesma expressão que eu encontrei antes, via transformações de Lorentz, certo? Por que eu consigo encontrar mesmo? Pelo seguinte, mais uma página aqui. Pensa na seguinte situação. Se eu tenho aqui essa situação aqui descrita. Prontinho. Eu tenho um referencial S' que está se movendo. Perfeito? Essa figura aqui, ela vai mostrar um referencial S' que se move. No referencial S', eu tenho um relógio que foi colocado na posição x0'. Perfeito? Então, eu tenho um referencial S', que é esse de cima aqui, S', que está se movendo com velocidade u. Eu coloquei um relógio que está fixo em S'. No S', ele está em uma posição fixa. Depois que o referencial S' ele se move um pouco, ele viaja um pouco. Voltou? Ah, bom. Então, beleza. Depois que o referencial S' ele viaja um pouco no espaço, o que eu vou ter? Eu vou ter que esse relógio agora ele vai marcar um tempo diferente. Então, esse relógio ele vai andar um certo intervalo de tempo. Só que ele permanece na mesma posição espacial do S'. Quando eu tento olhar esse relógio aqui agora do referencial S, o que eu vou ter? Eu vou ter que, para o referencial S, esse relógio estava inicialmente na posição x1 e no final na posição
x2. Então, recapitulando, no S', ele estava na posição x0', não se moveu e saiu de T1' para T2'. Já no referencial S, ele saiu da posição x1 para a posição x2 e os tempos medidos em S saíram de T1 para T2. Aqui entra uma questão importante sobre sincronia, sobre você sincronizar relógios em um referencial. Eu não consigo, no referencial S, medir o referencial S' com apenas um relógio. Eu preciso, posição a posição, ter um novo relógio que esteja sincronizado com a origem, de tal forma que eu consiga comparar esse relógio com esse e esse relógio com esse. Beleza? Eu não consigo comparar o relógio 1 com o tempo 2. Eu tenho que olhar posição a posição. Na parte anterior do livro, ele faz uma discussãozinha sobre a questão de sincronia e simultaneidade e tudo mais, que é o seguinte: se eu quero medir as coordenadas espaço-temporais de um evento, eu tenho que propor o seguinte experimento mental. Eu tenho que me colocar da seguinte forma. Suponham vocês, agora é uma questão de imaginar mesmo. Suponha que você está na origem. Você tem um relógio na origem, certo? Tem um relógio. Esse relógio na origem vai ver ali, também na origem, a emissão de um pulso luminoso. Esse pulso luminoso, certo? Tridimensional, ele vai varrer o espaço numa frente de onda esférica. E aí eu vou ter o quê? Eu vou ter o seguinte. Se eu pego uma posição, imagina aí o XYZ, eu tenho o centro, a origem, e eu posso ter 1 metro à esquerda e à direita de X, 1 metro para cima ou para baixo em Y, e 1 metro à frente e para trás em Z. Então eu posso imaginar 1 metro em 6 sentidos diferentes. 2 em X, 2 em Y, 2 em Z. Olha, se eu coloco um observador em cada um desses 6 pontos, e esse observador ele tem uma régua de 1 metro, certo? Medindo a distância da origem até ele, e ele tem um relógio, como que eu posso dizer que ele está sincronizado com a origem? Se você pegar 1 metro e dividir por 3 vezes 10 oitava, você vai encontrar mais ou menos 3,3333, é uma dízima, vezes 10 a menos 9, que são 3,33 nanosegundos. Então, para o pulso de luz sair da origem e chegar em cada um desses 6 observadores, ela leva 3,33 nanosegundos, certo? Então, eu vou ter aí esses 3,33 nanosegundos para percorrer 1 metro. Logo, para que esse relógio que está a 1 metro de distância da origem esteja sincronizado, eu vou ter que, quando a luz passa por ele e ele dá o start no relógio, esse relógio já tem que estar começando de 3,33. Então, a questão de sincronia é essa. Eu tenho que colocar em cada posição do espaço um relógio e uma régua ligando até a origem. E esse relógio ele já tem que partir de um tempo tal que, se eu pego a distância até a origem sobre esse tempo, sobre a velocidade da luz, dá esse tempo. Eu só consigo dar o ok no relógio quando a luz passa por mim.
Então, se eu pego, por exemplo, agora, esses 6 observadores distantes 2 metros de distância, certo? Eu não vou ter mais agora 3,33, eu vou ter 6,66 ou 6,67, vai arredondar para cima. Então, agora eu teria o quê? Quando a luz passa por cada um desses 6 observadores, nos eixos X, Y, Z, a 2 metros de distância, os seus relógios já têm que estar marcando 6,67 quando a luz passa por eles e eles dão o start. Então, eu só consigo medir eventos em um referencial inercial quando eu tenho esses vários relógios, um em cada posição do espaço onde eu estou medindo o evento. Se eu tenho um relógio na origem, o relógio da origem não está habilitado para medir o tempo de um evento fora da origem. Então, sempre que eu falo agora em espaço-tempo, X, Y, Z e T, esses pontos do espaço têm que ser medidos individualmente em cada um deles. Certo? Então, isso tem que ficar muito claro. E quando eu monto um tal sistema desses de sincronia entre relógios, ele só vale, por exemplo, para o referencial S. Então, aqui, nesse desenho da figura que está aqui linear, se, por exemplo, a posição x1 e a posição x2 tem de antemão, se eu sei a diferença de 1 metro, quando a luz passa por T1, o T2 espera. Quando ela passa por T2 e o relógio 2 dá o start, ele já tem que começar 3,33 adiantado. Então, no sistema S, eu vou ter aqui um sistema com vários relógios em sincronia. Então, eles não têm que marcar ao mesmo tempo, mas estão em sincronia, que vão comparar com essas duas posições do referencial S'. A questão é que, em S', o delta X' é zero, porque eu tenho o evento acontecendo na mesma posição. E eu vou ter que o delta T' é T2' menos T1'. Por outro lado, o delta X no referencial S não é zero. Vai ser X2 menos X1. E o delta T no referencial S vai ser T2 menos T1. De forma que, se eu volto aqui atrás e olho essas transformações de delta X para X' e delta X' para X, o que eu vou ter? Aqui eu fiz a conta de X' de X para X', certo? De X para X'. Eu tenho os valores em X e quero encontrar em X'. O que eu vou fazer agora é o contrário. Eu tenho os valores em X' e quero passar para X. A transformação de Lorentz inversa, basta mudar o sentido de para onde para onde anda o seu referencial. Eu teria que x seria gama x' mais u t'. Eu teria que t seria gama t' mais u x' sobre c quadrado, y igual y', z igual a z'. Então, se eu tenho isso aqui agora, eu vou ter o quê? Que a partir disso, eu também consigo calcular uma transformação de intervalo, onde ΔT é igual a gama ΔT' mais u ΔX' sobre c quadrado. Mas a gente acabou de ver que no referencial
S', o meu X' é 0, certo? Eu não tenho posições diferentes para os relógios no referencial S. Ele está travado o tempo todo. Então, por essa conta aqui, o que eu vou encontrar é que ΔT é igual a gama ΔT'. E o ΔT' é o referencial onde o relógio está parado. Então, esse aqui seria o nosso tempo próprio, como nós falamos lá no início da aula. Então, eu teria que ΔT seria gama ΔT0. E eu estou encontrando aqui agora o mesmo resultado que nós encontramos lá atrás. A gente fez essa conta usando aquele vagão do trem, espelhos, detectores e tudo mais. Então, via transformações de Lorentz, eu faço a conta toda matematicamente, é tudo um formalismo matemático, mas eu chego no mesmo resultado. E para finalizar, seguindo esse caminho matemático, fica um pouco mais evidente o que eu falei um pouco antes, ali atrás, que era o quê? Se eu falo que é o S que tá se movendo e o S' está parado, ou melhor, se eu olho o S a partir do S', essa conta aqui me daria o quê? Me daria, usando aquela outra transformação, ΔT', gama ΔT, aqui eu teria um menos. No entanto, se eu pego um relógio no S, ele vai estar parado. Então, eu teria ΔX igual a 0. Eu encontraria a mesma coisa. ΔT', gama ΔT. Então, esse resultado que eu encontrei aqui, ΔT igual a gama ΔT0, ele é encontrado tanto se eu faço a conta do S' olhando S, quanto do S olhando S'. Então, esse resultado me diz que o S acha que no S' o tempo passa mais devagar e o S' acha que o S tem o tempo passando mais devagar. Então, o que eu vou sentir de tempo passando vai depender de quem está observando. Certo? E esse também é um efeito de relatividade. E só um comentário muito rápido é que a ideia de simultaneidade se perde aqui muito facilmente. Por quê? Porque se eu olho para as transformações de Lorentz, por exemplo, aqui, essa aqui de intervalo, se eu falo que, por exemplo, eu tenho uma luz azul, uma luz vermelha acendendo aqui, e eu tenho uma luz azul acendendo aqui, e eu estou exatamente no meio. Eu estou aqui no meio. Ou seja, para mim, o azul e o vermelho chegam ao mesmo tempo. Então, o intervalo de tempo entre chegar o azul e o vermelho, para mim, é 0. Para mim, eles acontecem ao mesmo tempo. Só que, por mais que esse ΔT possa ser 0 num referencial, no outro referencial, como eu tenho a questão das posições também envolvidas, eles não vão mais ser 0 se eu tenho um movimento relativo entre eles. Então, o próprio conceito de simultaneidade ele está perdido quando eu penso aqui em transformações de Lorentz. Então, eventos que são simultâneos em um referencial
não vão ser necessariamente simultâneos em outro. Então, se João e Maria nasceram ao mesmo tempo no Brasil e na Bolívia, um referencial que se move, ele pode achar que Maria nasceu primeiro que João, certo? Ou outro referencial, dizer que foi João que nasceu primeiro que Maria. E de acordo com quão rápido se move, eles vão dizer se João e Maria nasceram com um intervalo de 5 segundos, 10 segundos, 0,3 segundos, ou ao mesmo tempo. Então, tudo vai depender do referencial no qual eu faço minhas contas. Então, relatividade tem dessas, certo? A questão de pensar traz complicações, mas a matemática nem é tão complicada assim, certo? Alguém tem alguma dúvida nesse final? Alguma colocação, algum comentário que seja digno de ficar gravado aqui em aula? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Bom, como ninguém falou nada, então nesse momento eu vou encerrar a gravação. Agradeço a presença de vocês e nos vemos de novo na próxima quinta-feira.